Meus queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando o tempo comum na nossa liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. E durante o ano litúrgico, as celebrações que a gente faz a cada dia, nós vamos lendo a Bíblia. E quem acompanha todo dia já com certeza se acostumou que a gente lê um livro quase que todinho, depois outro e outro e mais outro, né? A igreja tem como intenção ao fazer isso, que aquelas pessoas que ou participando presencialmente, como vocês estão aqui hoje, ou acompanhando pelos meios de comunicação, como é o caso de quem está agora à distância rezando conosco, possam conhecer a palavra de Deus. E em conhecendo, possam viver essa palavra. Eu fiz questão de pedir para vocês, para nós cantarmos o Salmo responsorial de hoje, porque ele fala exatamente disso, né? Como é que é mesmo o Salmo responsorial? Ainda lembra da música? Vamos lá, Elaine, passar mais uma vez? Só para o povo cantar junto, bonito, essa frase. Vamos repetir. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Como que é? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. É isso. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente abre o coração. Mas para ouvir a palavra, é preciso que a gente encontre tempo para isso, né? Nem todo mundo no mundo de hoje acha tempo para escutar a palavra. A igreja pede que pelo menos uma vez na semana. Tem gente que nem isso consegue. Mas vocês conseguem, através dos meios de comunicação, através da liturgia que você acompanha, né? O Deus conosco dia a dia. Então estamos iniciando o tempo comum. E começamos esse ano lendo a carta de São Paulo aos Hebreus, na primeira leitura da missa, e o Evangelho de São Marcos. Na carta aos Hebreus, no texto de hoje, nos dá um retrato de Deus no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia, né? Tem 46 livros o Antigo Testamento. E ali conta muita história, e em cada uma das histórias está Deus agindo no meio do povo, mas também um povo rebelde, desde Adão e Eva. Os primeiros desobedientes da história foram Adão e Eva, e essa desobediência foi continuando. Quando a gente lê o Antigo Testamento, aparecem algumas expressões que nos deixam até assim um pouco reticente, né? Quanto a Deus. Epa, Deus vai me castigar. Olha só o que a primeira leitura de hoje Deus está falando. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Então Deus está bravo com o povo, falando: olha, vocês são cabeça dura, desobediente. Agora é que vem o pior. Assim jurei na minha ira. Imagine Deus com raiva. Jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso. Vai ficar fora do céu. É isso, na linguagem nossa de hoje. Qual que é o castigo do desobediente? Fica fora da casa de Deus. Não entra lá. Então, a primeira leitura de hoje, São Paulo está escrevendo para os cristãos e dizendo: gente, não vamos ser assim. Não vamos ser assim, porque senão nós vamos ficar fora do reino. Já pensou? A hora que chegar a sua vez, você chegar lá no céu, bater na porta, Deus falar assim: está fechada para você? Vai passar um carão, né? Porque você vai falar: mas eu fui na Aparecida, eu era da campanha do Devoto, eu rezava o terço, eu assistia a missa. Fala: está fechado. Não adianta, né? E como o povo fala com Deus não se brinca, né? Então é melhor a gente tomar cuidado.
Então, São Paulo está dizendo isso para nós hoje na primeira leitura, né? Ele diz: cuidai, irmãos, que não se achem em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia. É para isso que nós constituímos comunidade, porque todos nós passamos por momentos assim de dificuldade, né? Tem aqueles momentos que a gente está meio jururu, meio brocochô, né? Não acreditando em nada. Tem alguns momentos que a gente acha que Deus esqueceu mesmo de mim, né? Não valo nada para Ele. E aí, qual que é a função da comunidade? Não, meu filho, levanta a cabeça. Opa, Deus está te carregando no colo, né? Então, São Paulo está dizendo para nós: não vamos, né, ser desobedientes, incrédulos, porque senão o que vai acontecer? Deus vai nos deixar fora do seu reino. Agora, no Evangelho, mostra para nós um outro rosto de Deus. E quem nos mostra esse rosto é Jesus. No Evangelho de São Marcos, que foi escrito para responder uma pergunta: quem é Jesus? O tempo todo, Jesus está mostrando o jeito de ser de Deus. A história de hoje é muito interessante. No tempo de Jesus, quem tinha lepra não podia viver em sociedade, tinha que viver fora da família, viver longe, não podia chegar perto. E quem tocasse num leproso ficava impuro também, então não podia. Olha só a história de hoje. Um leproso chegou perto de Jesus e se ajoelhou. Aquele caboclo estava mesmo numa pindaíba danada, né, coitado? Ele falou: não posso viver com a minha família, não posso viver na sociedade, ninguém me aceita. A única esperança que ele tinha era Deus. Ele chega perto de Jesus, então se ajoelha, se prostra e diz: olha, se queres, tens o poder de me curar. Olha só a fé que esse homem teve. Então Jesus não só cura, mas cheio de compaixão. A compaixão, eu já falei um punhado de vezes, vou repetir, é um sentimento que toca lá no fundo da alma da pessoa e faz com que ela se desdobre para poder acudir o outro. É mais ou menos aquele sentimento da mãe com o filho que está doente. A mãe fica sem dormir, ela se vira, se inventa, se reinventa para poder acudir o filho. Essa é a compaixão, é você ir ao outro e resolver a necessidade dele. Então Jesus estava com esse sentimento diante daquela figura ali prostrada e dizendo: eu sei que o Senhor tem poder de me curar. O que Jesus faz? Ele estende a mão e toca no leproso. Jesus tocou no leproso. E naquele tempo não podia nem chegar perto. E Jesus toca. Olha o tamanho do amor de Deus para com o necessitado. Jesus toca no leproso e diz assim: eu quero, fica curado. E aí então acontece a cura. No mesmo instante, a lepra desapareceu, diz a Bíblia. O que vem depois também é muito interessante, porque Jesus fazia o bem, porque ele sabia que as pessoas precisavam do bem feito, né? Ele então diz para o homem assim: olha, agora você vai, se apresenta ao sacerdote, mas você não conte nada para ninguém. Não diga que foi eu que fiz isso. Por que o bem não podia ser dito? Porque Jesus, ele veio não para ficar famoso, não para ser um popstar, não para ganhar dinheiro, não para ganhar fama, mas para salvar as pessoas. A ele não importava ser famoso. Por isso o Evangelho termina assim, que Jesus ficava longe, a fama ia se estendendo e ele então não entrava mais publicamente numa cidade, ele ficava fora em lugares desertos e o povo procurando Jesus.
A força de Deus transforma as realidades. O Evangelho nos mostra isso hoje, através de Jesus, tocando esse leproso. Para nós hoje é muito interessante, porque nós vivemos num mundo que cada vez mais está excluindo algumas categorias de pessoas, né? A gente acompanha aí esse drama lá nos Estados Unidos de querer construir um muro de muitos quilômetros. Para quê? Para os pobres não atravessarem a fronteira, não é? Mas não é só lá não, na Europa também está fazendo isso. Aliás, no Brasil também está fazendo isso, não é? Na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Por quê? Ah, mas o governante da Venezuela, ele pode ser o que ele for, né? A gente pode classificá-lo com todas as letras que nós quisermos. Mas e o povo? E o povo? É isso que Jesus hoje faz no Evangelho. A lei dizia, o leproso não deve se aproximar de ninguém. E Jesus não só deixa se aproximar, mas toca nele. Toca naquele leproso. Eu falei dos Estados Unidos, da Venezuela, mas e nos nossos municípios? Quantas pessoas estão também deixadas de lado, excluídas, né? Excluídas do mundo do trabalho e de tantas outras realidades, e a gente construindo um mundo cada vez mais doente. Então o Evangelho de hoje diz, opa, gente, vamos mudar isso. O mundo não pode ser assim. Se a gente quer um mundo de Deus, é preciso que a gente construa esse mundo de Deus. Senão o que vai acontecer? Hoje não fecheis o vosso coração, né? O que nós rezamos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. E para encerrar a nossa reflexão da palavra de hoje, a primeira estrofe do Salmo responsorial que eu disse quando nós não estávamos ainda celebrando, eu falo agora para quem está lá em casa também acompanhar. Esse Salmo 94 é o Salmo que os padres, os religiosos e todos aqueles que leem e rezam a liturgia das horas, começam o dia rezando esse Salmo. A gente começa dizendo assim, vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com a sua mão. Que coisa bonita, né? Nós temos um Deus que cuida de nós, é o nosso pastor, Ele nos conduz com a sua mão. E a única coisa que Ele pede de nós, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz. Ouça a voz de Deus. Muita gente faz isso, muitos já fizeram e continuam fazendo. Hoje nós estamos celebrando uma dessas figuras chamado Antão. Antão foi um monge, ele era um rapaz rico, filho de uma família rica, mas era muito religioso. E ele, ouvindo a palavra de Deus, sobretudo aquela história do jovem rico, que o jovem rico chega para Jesus e pergunta, o que eu tenho que fazer para chegar no céu? A conclusão final foi que ele tinha que vender tudo o que ele possuía, dar aos pobres, e aí ele teria um tesouro no céu. Santo Antão entendeu isso, foi lá, vendeu o que ele tinha, deu para os pobres e foi então ser monge. E depois a palavra de Deus foi continuando, dirigindo a vida do Antão, e ele se tornou uma grande referência para quem quer seguir a vida consagrada, no despreendimento, porque ele tinha muita riqueza, deixou tudo para servir a Deus. E riqueza, a gente briga por ela, não é assim? Quando vai repartir a herança que o pai e a mãe deixaram, que brigueiro danado que vira em casa, né? Deus do céu, e aí irmão não reconhece mais irmão, e cunhado entra por meio, e a sobrinhada também, e vira aquela lambança toda. Então, abriu mão de tudo. Ele abriu mão, por quê? Porque sabia que aquela riqueza ia ser
a perdição dele. Então, as portas do céu lhe foram abertas, porque ouviu a palavra, entendeu e viveu. Que Santo Antão nos ajude também a sermos fiéis e a vivermos no desprendimento e na firmeza. Nossa Senhora Aparecida, a nossa mãe, nos ajude nessa caminhada de fé.